E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gankas e hoje a gente vai ver algumas histórias do Reddit. Antes de tudo, já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e fiquem com as histórias. Met her on the way to Chicago, where she was all alone. Bom, a primeira história, o título já não é muito agradável. Fiquei maluco? Bom, para começo de conversa, quero dizer que sou uma pessoa muito cética em relação a qualquer coisa que envolva o paranormal. Dito isso, vamos ao que interessa. Agora a gente pode saber que o cara, ele é cético, ou seja, ele não acredita nessas coisas paranormais. Uns 2 anos atrás, logo que mudei para essa casa, não estava sentindo muito sono e resolvi dar uma volta na quadra com meu cachorro. Botei a coleira nela e fui. Não faço uso de remédios controlados ou drogas. E é aí que começa a ficar estranho. Andei uns 50 metros e ouvi uma risada, como se fosse de uma criança. O cachorro também percebeu e ficou alerta. Dei mais uns passos e algo saiu detrás de um carro estacionado. Correu em direção a uma praça que fica em frente. Usava algo como uma capa vermelha e fiquei observando como aquilo se distanciava na penumbra. Achei estranho. Meu cachorro se manteve alerta, mas pensei com meus botões. Talvez seja só uma criança fazendo alguma brincadeira, apesar de ser quase 2 horas da manhã. E segui minha caminhada. Galera, pensa se isso acontecesse com vocês. O cagaço que não ia dar. Imagina o Smeagol correndo atrás de vocês. Eu sei que isso não tem nada a ver com a história, mas seria um pouco assustador. Pelo menos no meu campo de visão. Conforme fui andando, percebi que as coisas estavam mais estranhas. As casas aqui têm uma garagem e acima das garagens uma varanda. Conforme fui caminhando, percebi que tinham algumas pessoas nessas sacadas que estavam me observando. Era inverno aqui no sul, tarde da noite. Caramba, galera, essa história se passa no Brasil. Não dei muita bola e segui a caminhada. Andando mais à frente, dobrei a esquina e percebi que tinham 2 pessoas em 2 sacadas, muito pálidas, e que pareciam conversar quando passei em frente. Elas pararam e começaram a me observar. Senti um frio na espinha e apertei o passo. Não quis olhar para trás, até chegar na entrada do condomínio, onde tudo estava aparentemente normal. Caramba, galera, eu já ia achar que era 2 vizinhas fofoqueiras. Cheguei em casa com uma sensação estranha, mas fui dormir. E o cachorro? Desde então, eu ainda penso naquela noite, onde eu não consigo achar motivos racionais para o que aconteceu. Minha namorada diz que eu conheci 7 além. Meus amigos acham que eu cruzei algum universo paralelo. Tudo estava um pouco escuro demais. Sim, era 2 horas da manhã, mas estava um breu. Nem as luzes do poste conseguiam iluminar o ambiente. Antes de acabar essa história, queria compartilhar para vocês que eu vi uma pessoa bem estranha. Ela era alta, os seus olhos não pareciam ter cores. O fundo deles não era branco como o dos humanos. Parecia não ter pupila. Eu achei que era alguma lente. E vocês? Essa primeira história já foi um pouco assustadora, mesmo eu não tendo entendido quase nada. Vamos para a próxima história. O Homem Sorridente. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 horas da manhã, e eu estava andando perto de um parque, patrulhando pela polícia, perto do meu apartamento. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua
a fim de voltar ao meu apartamento, quando notei pela primeira vez no final da rua, do meu lado havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito estranho, alto, magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até que pude ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos. A cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Foi o meu maior erro. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás. Então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervosa. Por isso, eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervosa, eu olhei para onde ele estava indo, para ver se ele já tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviada. Até que eu notei ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certa que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que eu fiquei ali por algum tempo, encarando ele. Então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de um desenho animado, aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Galera, agora vocês pensam. Vocês estão andando tranquilamente de madrugada na rua. Não sei por que vocês estariam fazendo isso, mas só imagina. Aí vocês veem um cara totalmente esquisito, que tem um sorriso gigante e um olho amedrontador. Amedrontador. Nossa, tô até gaguejando. Aí o cara começa a se mover em sua direção muito rápido. O que vocês fariam? Deixem aí nos comentários. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi e retirei meu spray de pimenta, ou meu celular, ou qualquer coisa, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali completamente congelada, enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. Então ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou bem devagar e começou a andar, dançando para longe. Apenas assim, sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo embora, até que estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. E então percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando, nem dançando. Eu olhei horrorizada como a forma dele, distante, crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção. Dessa vez ele estava correndo. Galera,
a gente vai ter que ficar na curiosidade mesmo, porque essa menina não quis continuar a história. Sim, sim, ela não quis continuar a história. A gente vai ter que ficar na curiosidade, se matando de curiosidade. Mas não me culpem, culpem ela. Se vocês gostaram das histórias do Reddit de hoje, e se vocês quiserem que eu faça meio que um quadro disso, deixem nos comentários que eu posso trazer mais histórias do Reddit ou gameplays de jogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais. Falou, falou. Tchau. Galera, me desculpem se o áudio não ficou muito bom. É por causa do meu fone. O microfone dele não é tão bom. Mas eu pretendo comprar um novo. Ou talvez um microfone de verdade.